quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul. Boa tarde, excelente sexta-feira para você. Hoje é 20 de setembro. Para você que nos acompanha em outros estados, hoje é feriado no Rio Grande do Sul por causa do Dia do Gaúcho. E eu estou aqui, portanto, a caráter com o traje oficial do estado, a pilcha. O NT Sul já está começando e hoje com reportagens especiais pelo Dia do Gaúcho. Na edição de hoje você vai conhecer os profissionais que tornam possíveis as cavalgadas e trabalhos no campo com bois, vacas, ovelhas e outros animais. São os domadores. No quadro Vida Animal, você vai conhecer melhor um bichinho que pode ser o seu animal de estimação. Nossa repórter Lena Caetano levou 2 paraenses recém-chegados ao Rio Grande do Sul para uma imersão na cultura gaúcha. Nós vamos explicar um pouco da história do Rio Grande do Sul e mostrar a ligação de Cachoeira do Sul com o 20 de setembro. E ainda vamos conversar com o historiador Tal Golim sobre as tradições gaúchas. Fique ligado aqui na tela da TV Novo Tempo, porque o NT Sul já está no ar. E nós abrimos o NT Sul de hoje mostrando alguns profissionais muito especiais. Sem eles ou elas, cavalgadas e trabalhos no campo com bois, vacas, ovelhas e outros animais não seriam possíveis. Eu estou falando dos domadores de cavalos. Ainda não conhece? Nós vamos mostrar como eles trabalham. É um casal que mora no interior de Cachoeira do Sul. A reportagem é de Gabriela Belo. Heloísa Becker, 19 anos. Nasceu na cidade de Igrejinha, Rio Grande do Sul. Alan Rosa, 26 anos. Cachoeirense. Foi ele que já ganhou prata 2 vezes consecutivas no prêmio Doma de Ouro em Esteio, que ensinou o trabalho para ela. Isso tudo começou há 3 anos, quando a Heloísa veio morar em Cachoeira do Sul para trabalhar com o namorado. A proposta era cuidar das cocheiras. Mas ela foi bem além. Só para resumir, olha a habilidade da moça. Heloísa conquistou o primeiro lugar no prêmio Freio Jovem, em Camaquã. E tem cavalo que em 4 meses, às vezes, estão fazendo muita coisa. E tem animais que em 1 ano tem muita dificuldade de aprender. Vai do amadurecimento, porque tu ainda vai domar ele, ele vai estar manso, mas ele precisa amadurecer. Ele precisa, para ele ficar calmo assim, desse jeito. Tem animais que depois de domado, ele ainda são nervosos, então tem que ter uma paciência. Porque o cavalo, ele tem a mesma capacidade de emoção que a gente, a mesma capacidade emocional. Existem 2 tipos de doma, a tradicional e a racional. A doma tradicional é uma doma mais antiga, né? A doma tradicional é a doma que é onde os mais antigos costumavam trazer o cavalo do campo. Eles pegavam, derrubavam o cavalo, laçavam na mangueira, botavam as maneias nele, botavam os arreamentos, uma madrinhadora agarrava, eles já encilhavam, montavam e saíam no cavalo campo fora. Com 2 amadrinhadores em cada lado, né? Uma doma mais bruta, como se diz, né? E a doma racional é uma doma mais técnica, que tu traz o cavalo ele do campo, adelgaça ele, bota na cocheira, ensina ele a comer. Depois que ele estiver comendo bem, tu começa a trabalhar ele debaixo, tirar as coscas dele, bota a maneia, bota maneador e vai tirando todas as costas que ele tiver. Daí depois que ele tirar as costas, começa a botar os arreios nele, começa a ter mais contato com ele, entende? Para ele perder o medo de ti. Aí depois que ele estiver bem manso, bem tranquilo, tu pega outro amadrinhador, ata o bocal nele, daí tu puxa ele dos queixos, né, para depois tu montar. Daí depois que tu puxar no queixo, no outro dia tu monta, não monta no mesmo dia, né. Aí, senão se tu montar no mesmo dia, como tu quebrou e do queixo, ele vai estar um pouco dolorido, talvez pode ter uma reação de se bolhar por cima de ti, te machucar, entende? Daí tu vai com mais calma. O que é quebrar o cavalo nos queixos? Tchê, o quebrar dos queixos não é uma forma bruta que se diz, tu vai machucar o cavalo, tu vai quebrar os queixos do animal, não é isso que eu digo, entende? O quebrar dos queixos, tu bota o bocal nele, tu puxa ele para ver a reação que ele vai ter, entende? Qualquer lazer que tu for fazer, o cavalo tem que estar submisso a ti. E aí, essa puxada de queixo no começo que é a garantia para toda a doma, entende?
O tratamento é VIP. Basta olhar o pelo dos animais que estão no centro de treinamento e a dedicação deles. Este cavalo já foi domado. O João de Barro tem 9 anos e está sendo preparado para concorrer no Freio de Ouro 2020. Os domadores usam esporas. O instrumento serve para oferecer mais controle ao cavaleiro. Existem vários tipos e tamanhos. Normalmente vão na bota. Diferente do que pensam muitos, as esporas não servem para agredir o animal. Melhora a barriga da perna, porque a espora deixa o cavalo, além de dolorido, ele no giro ele pode se perder, porque ele vai querer fugir da minha perna. Ele vai querer fugir da espora, né? Da perna não. Ele vai sentir a pressão, mas eu não vou estar machucando ele. E fico com ela parada aqui. Mas isso é só quando eu quero velocidade, né? Porque o giro de um cavalo, tu não começa girando ele assim, até porque ele não sabe. Tu caminha ele em volta assim, tu caminha ele bem por longe e sempre botando o bico dele para dentro. Aí tem que estar sempre com a cabeça olhando um pouquinho para dentro. Claro, ele não pode estar com a cabeça muito assim que se inicia. Daí tu vai botando velocidade, daí eu boto a espora, ó. Daí ele vai um pouquinho mais ligeiro. Mas nunca machucando o animal. Nunca machucando, até porque a espora eu uso só na hora que ele já sabe andar em círculo, sem cair com a paleta, que ele não pode cair com a paleta pro lado de dentro. Ele não pode estar com o pescoço torto, ele tem que estar bem posicionado, bem posturado, até a gente em cima tem que estar, que é a gente que dá o equilíbrio pro cavalo, né? A gente tem que estar sempre bem posturado em cima, para não desequilibrar o cavalo. E depois que ele está fazendo isso naturalmente, daí eu boto a pressão, que seria a espora, mas eu não vou carregar a espora nele. Eu vou só encostar e ficar ali segurando. E essa perna aqui eu vou deixar para fora, que essa aqui não pode ter pressão. Porque a pressão que eu estou dando desse lado, ele vai fugir para esse lado que não tem pressão. Se eu pressionar as duas esporas, ele não vai para nenhum lado, ele vai para frente. Coisa de profissional. Mas voltando para a doma, olha que coragem é preciso ter. Esse cavalo tá com 10 montadas. 10 montadas. O rabicho é fundamental durante a doma. Tipo, uma hora um laçador, ele vai laçar, alguém vai laçar nele alguma coisa no campo e o laço entra por debaixo da cola dele, ele pode querer corcovear se ele não é acostumado com isso daqui, então a gente sempre costuma usar o rabicho, né? É costume dos gaúchos dar um nó na cola dos potros, chamado popularmente nó de correr vaca. O bocal é uma tira de couro macia usada na boca do cavalo. A gente sempre nos primeiros momentos da doma, a gente costuma usar ele bem apertado na boca do animal, entende? Para o animal ficar submisso a ti, entendeu? Para ti, a hora que tu puxar, ele quiser corcovear alguma coisa, querer correr contigo e disparar, de algum medo de alguma coisa, tu puxa ele, tem que te respeitar a tua boca, entende? Daí depois, conforme o tempo, tu vai flochando, sabe? Não vai andar o tempo todo a doma com ele, tu vai flochando, conforme ele vai te mostrando que ele tá melhor. E o bocal, a gente nunca se usa ele por cima da língua do animal, né? A gente sempre se usa ele, tem que ser atado por baixo da língua do cavalo. A língua não pode ficar presa, entende? E a gente costuma sempre dar uma viradinha aqui, ó, no canto para não ficar machucando aqui, ó. Entende? E daí tu ajusta ele, são sempre 3 voltas, ó. Tu ajusta e dá uma apertada, ó. E aí depois tu dá as voltas aqui, ó. Esta foi a 10ª vez que o Alain montou neste animal. Tem um comportamento que, segundo ele, é fundamental neste momento. Não, tu não pode mostrar medo nunca pra ele, né? Tu não pode mostrar nunca medo. Tem que estar sempre, mostrar pra ele que tu que governa ele, né? Até quando tu for montar, ele tem que ficar quietinho, ó. Ele não pode ficar se mexendo, entende? Tem que ficar quietinho. Pelo visto, os dois têm se dedicado diariamente. Nós aprendemos com a Heloísa e o Alain que na doma são utilizados muitos exercícios de repetição, condicionando o animal de maneira suave e sem o uso de força. A gente tem que entender que é a gente que às vezes está fazendo errado. Às vezes a gente exige uma coisa que a gente nunca ensinou, ou não ensinou certo ou nunca ensinou. Eu não posso exigir dele uma coisa que ele não sabe. Eu tenho que primeiro ensinar ele para depois querer exigir dele.
Muito bom! Daqui a pouquinho tem mais sobre as coisas do Sul neste 20 de setembro, Dia do Gaúcho. Na sexta-feira passada, começaram os pagamentos do FGTS no valor de até R$ 500 por conta. A Caixa Econômica está alertando os trabalhadores para riscos de fraudes e golpes. Nessa primeira etapa, podem sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço trabalhadores nascidos entre janeiro e abril que têm poupança ou registraram opção por crédito em conta corrente na Caixa Econômica Federal. O trabalhador terá direito a sacar até R$ 500 por conta vinculada. Para esta fase inicial, a previsão é de que 12 milhões de brasileiros recebam o benefício. Segundo o governo federal, saques de recursos do FGTS devem injetar 40 bilhões de reais na economia até março de 2020. Tanto dinheiro chama a atenção de fraudadores. Para evitar que as pessoas sejam vítimas de golpistas, a Caixa Econômica tem algumas dicas de segurança. A grande dica é não acesse aplicativos de terceiros, falsos ou links que são enviados. Vá aos canais oficiais da Caixa, o aplicativo FGTS ou o nosso 0800. Se você tem qualquer dúvida e não conseguiu acessar esses canais, procure uma agência da Caixa. Para atender a população com tranquilidade nos mais de 55 mil pontos de atendimento em todas as regiões do Brasil, a Caixa Econômica preparou um esquema de atendimento especial. Esse é o maior pagamento da história do sistema financeiro nacional. Nós estamos falando de 96 milhões ao todo e a Caixa, como banco público, está cumprindo com rigor e disciplina a sua missão de atender todos os cidadãos. Na semana passada, nós mostramos aqui no NT Sul o Romeu, um furão que pode ser um animal de estimação e que fez o maior sucesso nas nossas redes sociais. Hoje você vai conhecer outro animal da fauna que pode ser criado em casa. Os brasileiros já podem criar animal de estimação da nossa fauna desde que legalizados. A gente não incentiva a criação de animais da nossa fauna porque existe uma série de restrições em leis que temos aqui no país. Mas o importante é saber que quem gosta e quer criar uma coruja, por exemplo, hoje é permitido, desde que proveniente de um criadouro legalizado. Existem vários criadores no Brasil que criam animais da nossa fauna e esses podem ser comercializados, porque eles têm licença do IBAMA, né, e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Eles são animais que têm um número, eles têm uma nota fiscal, eles têm também, no caso das aves, principalmente uma anilha, né, que é colocada ainda quando jovem, e com um número. Então, se a pessoa que adquiriu abandonar e alguém encontrar, vai ser muito fácil de saberem quem é o proprietário e se ele abandonou o animal, ele pode ser até punido. Então as corujas são seres fantásticos na natureza, elas têm um papel muito importante no equilíbrio ecológico, porque elas consomem principalmente roedores. Então os camundongos principalmente, né, que existem nas nossas matas, então elas se alimentam desses roedores. Quando jovem, se alimentam bem mais, chegam a comer 5 a 6 camundongos por dia. Com o passar do tempo, em torno de 8 meses, começa a diminuir, comem 4, depois começa a comer 3, até chegar a um ponto que começa a diminuir o seu metabolismo, ela consome às vezes um rato por dia. Mas os ratos causam um prejuízo muito grande, principalmente para a nossa agricultura, né? Além de transmitir várias doenças. As corujas fazem o controle da população de ratos também. Então a natureza é fantástica, existe então essa cadeia alimentar muito bem organizada, que faz com que haja um equilíbrio e uma harmonia na natureza. A coruja, para quem gosta, eu sempre recomendo que antes estude um pouquinho sobre a biologia, fale com quem já criou, ou vão até o zoológico para conhecer mais de perto como é que se mantém um animal desse. E vocês estão notando que eu estou usando uma luva de falcoaria, porque essas aves de rapina possuem, o maior problema é a garra. O bico não é tão perigoso, mas a garra, quando fecha, pode causar um dano bastante grave na pessoa. E ela, ao voar, assim, ao aterrissar, ela pode machucar. Então já existem
esse tipo de luvas que é comercializado justamente para evitar que a pessoa se machuque. O inconveniente da coruja é que é um animal de hábitos noturnos, ela fica mais ativa durante a noite, ela emite vários sons assim que o proprietário acaba identificando quando ela está com fome, quando ela está feliz, né? Então existe um sistema de comunicação que o proprietário acaba conhecendo o que ela quer, se ela está a fim de brincar, se ela está a fim de se alimentar, se ela está com fome. Então isso é muito, muito importante. O inconveniente da coruja é o cocô. Ela faz o tempo todo fazendo cocô e pode, às vezes, se a pessoa não está já com vontade de criar ou comprou só por impulso, às vezes a pessoa pode até se arrepender. Mas todo esse trabalho é recompensado porque ter um animal desse é um privilégio. Não é qualquer pessoa que tem o privilégio de conviver com um animal como esse, que a pessoa estudando a espécie vai ver que são seres assim incríveis, né? Tem uma importância muito grande na natureza e é um animal de estimação para quem realmente é aficionado por corujas. Até a próxima. E neste 20 de setembro, a nossa próxima reportagem é destinada principalmente a você que não conhece o Rio Grande do Sul e as suas tradições. Quem é gaúcho já não estranha o fato de muitas vezes não ser entendido em certas expressões ou pelas vestimentas tradicionais, como esta que eu estou usando hoje aqui. E tem muita gente que não conhece toda essa realidade. Nós temos aqui, na equipe da TV Cachoeira, da Novo Tempo em Cachoeira do Sul, 2 paraenses recém-chegados ao sul do país e que são exemplos disso. E como eles vieram para ficar, a repórter e colega Lena Caetano aprontou com eles e conduziu os dois em uma verdadeira imersão na cultura gaúcha. Vamos conferir? Desde o mês de maio, nós aqui da redação do NT Sul estamos vivenciando uma experiência diferente, pode-se dizer assim. Temos 2 colegas provenientes lá de Belém do Pará e com isso é uma mistura de culturas, é uma mistura de tradições, de expressões. A Thaís e o Felipe. No dia a dia, a gente aqui na redação se diverte muito, muitas coisas que eles falam a gente não entende e vice-versa. Muitas expressões que a gente usa para eles também não representam nada, eles não entendem nada. Como nós estamos vivenciando a Semana Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul, nós propusemos aos 2 uma imersão no gauchismo e é isso que nós vamos mostrar para você a partir de agora. Se bem que eles estão se esforçando. Nas brincadeiras do dia a dia da redação, a Thaís é sempre chamada de Thaís, porque para nós gaúchos, o sotaque chiado dos paraenses é atípico e a Thaís sabe disso. Eu queria tentar falar o mais bar, só que aí eu não conseguia tirar o chiado. É mais bar. É, mais bar, eu vou ensinar então. Como é que é, Felipe? O Felipe já tá gauchinho? Mas bar. Sim, para um papa chibé, o Felipe até que já ostenta no gauchês. Eu penso as pessoas andando aí pela calçada ser atropelada, tchê. Que isso, tchê? E sem saber para onde vamos, os 2 aceitam sair comigo. Thaís, onde é que nós vamos fazer mesmo? Não faço ideia. Felipe? Não? Acho que eu vou ser sequestrada. Serão sequestrados. Eu estou propondo vocês uma imersão, uma pequena imersão no gauchismo. Então bora, né? Já tiveram em CTG, não? Não. Sabe o que é um CTG? Nem sei do que se trata. Felipe, CTG. Eu imagino que seja um centro onde acontecem festas, né? É, um centro de tradições gaúchas. Eita! Só que antes do CTG, nós vamos visitar uma loja que vende pilchas. Que cara foi essa, Thaís? É um tipo de vestimento. É alguma roupa. Agora, como é, do que se trata, quando se veste, por quê? Não sei. Não sei. Vamos descobrir junto? Vamos lá. Bora lá, então.
Suzana, a primeira dúvida deles, a gente mostrei a vitrine lá, o que é pilcha? O Felipe levantou a questão de que ele achava que pilcha era só a indumentária masculina. A Thaís está na dúvida, vestido de prenda, bombacha, enfim, o que é pilcha? A pilcha, eu vou te dizer assim, ó, a pilcha para a prenda é a saia, a camisa, o vestido, o sapato para prenda. Para prenda. O que é prenda? Prenda é a mulher gaúcha, né? Tá. Agora faz sentido. Tá bom. E gaúcho é o homem aqui do sul. É o peão que acompanha a prenda, né? O peão é o... Entendi, tá. Entendeu? O par. O homem é o gaúcho, a mulher é a prenda. Tá. Entendi. A Suzana e o pessoal da loja deixam o casal bem à vontade. Um chapéu atrai a atenção dele, que pela primeira vez coloca um na cabeça. Ele também experimenta uma boina e, finalmente, conhece uma bombacha e a composição da pilcha masculina. O traje oficial do gaúcho é a bombacha, a bota, a camisa, manga longa, né? E o lenço. E para não ficar só na teoria, a Suzana propõe que se pilchem. E eles topam. Auxiliados pelo pessoal da casa, se vestem, apreciam a experiência, fazem pose para a foto. E quando revelam que os dois são noivos, prestes a juntar os trapos, recebem uma sugestão de traje. Querem casar, o vestido é gaúcho. Tem que ficar aqui no Rio Grande do Sul, daí aqui em Cachoeira, para casar aqui. Né? Felipe, qual a sensação de estar trajando uma verdadeira pilcha gaúcha? Bem, é muito bonita, né? Muito bonita mesmo. E bem diferente. A gente não conhecia isso ainda, né? Só tinha visto pela internet e é bom. Thaís, qual a tua sensação? Já tinha usado uma saia, um vestido tão longo assim? Ainda não. Eu achava que por ser tradicional, quem sabe não fosse, né, ficar tão elegante. Agora acho que eu não quero mais tirar, não. Tá eu achei muito bonito, muito legal mesmo. Muito bonito. Já dá para entender um pouquinho mais dessa cultura quando vê as pessoas nessa época do ano, principalmente, com uma roupa diferente do habitual, com a nossa pilcha? Para vocês que vêm de fora, isso já soa um pouquinho mais familiar a partir dessa experiência? Acredito que sim, já vai dar talvez até para reconhecer na rua, opa, aquela ali eu já vi, já experimentei e tal. Agora, o histórico disso a gente ainda não conhece, né? Por que, quando começou, por que especificamente essas roupas, mas já dá para a gente identificar a cara do gaúcho. Opa, olha o gaúcho ali, já dá para ver. A gente veio aqui na loja para mostrar isso para o Felipe e para a Thaís, e o pessoal foi gentil o suficiente para permitir que eles trajassem as vestimentas gaúchas. Agora eles vão tirar a pilcha, né, porque é emprestada, e nós vamos fazer uma outra imersão. Nós vamos levá-los a um centro de tradições gaúchas. Estamos indo lá para o Estância do Chimarrão, CTG aqui de Cachoeira do Sul. Ao chegarmos no Centro de Tradições Gaúchas, a Thaís e o Felipe se misturam ao clima da festa, onde gaúchos e prendas confraternizam e crianças também pilchadas já são inseridas no tradicionalismo. No salão principal, as invernadas apresentavam o melhor das danças tradicionais. Tudo novidade para os dois. Felipe e Thaís, quais as primeiras impressões de vocês nesse mergulho aqui dentro do Centro de Tradições Gaúchas? Eu achei bastante interessante e como eu estava conversando com ela, eu acho semelhante, não que seja igual, mas eu acho semelhante a movimentação que tem lá em Belém, nos arredores, de uma festa tradicional, local, que em termos assim da movimentação das pessoas, do que as pessoas fazem, de como se vestem, é semelhante ao que acontece em Belém. Claro que situações diferentes. É isso. Eu achei bem interessante porque, assim, quando você vê esse tipo de grupo fazendo esse tipo de apresentação coreografada e tal, com toda essa vestimenta, a gente percebe que tem toda uma história nisso. Uma história que eu quero conhecer, me desperta curiosidade, me faz querer conhecer mais a terra e o porquê disso tudo. E quando encontramos com o patrão do CTG, é claro que nossa dupla quis saber quem é essa figura na hierarquia tradicionalista. O patrão é o líder que administra todo o andamento das coisas que vão acontecer, é isso? É, a parte que toda equipe tem que ter um líder, né?
mas a gente não faz nada sozinho. Eu sou o patrão, tem o capataz, tem, enfim, todo um departamento que gira em torno da nossa patronagem. Mas a gente tem uma vasta equipe de trabalho que nos assessora por trás. Um grupo de prendinhas se aproxima e é lógico que souberam explicar muito bem a importante missão que elas têm. Na nossa categoria tem uma prova oral e artística, uma prova também que nós fazemos para decidir. Se tu não saber, daí tu não é prenda, entendeu? Para ser prenda, eu tive que estudar muito. Tipo, não é só a gente desfilar lá para ganhar uma faixa, tem que concorrer, tem que estudar muito para ser uma prenda. E o que é que a gente estuda? A gente estuda sobre o Rio Grande do Sul, sobre Cachoeira do Sul, a gente estuda sobre todas as cidades que, tipo, se eu sou lá de Santana do Livramento, tem que estudar sobre qualquer cidade que a gente é. Hino do Rio Grande do Sul, para vocês, especial para essas prendinhas, tá bom? Certo. Com vocês, meninas, vamos lá? Foi no 20 de setembro que o precursor da liberdade. Thaís e Felipe, a pergunta que eu faço para vocês para a gente encerrar essa reportagem é: qual a sensação desta primeira imersão de vocês dentro do nosso gauchismo? É muito legal, principalmente a gente poder ver a paixão que se tem pela tradição, por conhecer a sua história. As meninas ali cantando o hino do estado, que é uma coisa que na minha geração eu já não vi no meu estado. Então é muito legal você ver que isso não se perde, que isso vai sendo ensinado, as pessoas conhecem a sua cidade, conhecem o hino do seu estado, conhecem a sua história, isso é muito bacana. Felipe? Bem, conhecer a história do estado é interessante, né? E desde que a gente estava para vir para cá, já sabia que era bastante forte a cultura aqui no estado. É bem forte isso nas pessoas. Então, não queria apenas ficar no me disseram, queria ver. E agora nós podemos fazer isso, né? E a seguir, você vai conhecer um pouco mais da história do Rio Grande do Sul e saber qual a ligação de Cachoeira do Sul com o 20 de setembro, com a Revolução Farroupilha. E tem ainda uma conversa com o historiador Tal Golim sobre as tradições gaúchas. Não saia daí, a gente volta já já. O NT Sul já está de volta nesta sexta-feira de feriado no Rio Grande do Sul, no Dia do Gaúcho. Agora nós vamos conhecer um pouco da história do Rio Grande do Sul e saber que lugar aqui em Cachoeira do Sul tem a marca do 20 de setembro. Você não sabe? Então confira na reportagem e entenda por que os gaúchos são aguerridos e bravos. Esse é um lugar muito especial porque em 1935, no dia 20 de setembro daquele ano, houve uma grande comemoração em torno desse lugar, quando foi inaugurada essa erma, que quer dizer busto, do Antônio Vicente da Fontoura, com grandes comemorações, aquele que foi o ano de grande celebração no estado todo do centenário da Revolução Farroupilha. O monumento de homenagem que nem é visto pela maioria das pessoas que passa todos os dias pela Praça Doutor Baltazar de Bem. Então esse local é significativo porque lembra esse importante acontecimento dentro da história do Rio Grande do Sul. Que durante 10 anos, todo o estado do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina também foram convulsionados por essa guerra que é considerada a maior guerra dentro da história do Brasil. Foram 10 anos de lutas, Cachoeira por diferentes momentos e desse período todo de 10 anos, teve por hora mais do lado dos legalistas, que eram os que eram a favor do Império, e por hora também do lado dos farroupilhas, que eram aqueles que proclamavam a República e a liberdade do estado do Rio Grande do Sul, na época uma província, do resto do Brasil. E por que o dia 20 de setembro é comemorado no Rio Grande do Sul? Porque é o dia considerado do começo, não é, da Revolução Farroupilha, quando houve a invasão de Porto Alegre no dia 20 de setembro de 1835. Em Cachoeira, a repercussão desse fato foi aparecer, segundo a documentação do Arquivo Histórico, 4 dias depois, quando um juiz de paz manda para a Câmara
um ofício comunicando que era para as autoridades deixarem toda a comunidade da Vila Nova de São João da Cachoeira unidos em torno da ordem, para que, se houvesse algum tipo de violência, que eles se mantivessem tranquilos e respeitando as autoridades legais da época. Então, esse fato acontecido em Porto Alegre no dia 20 já repercutiu muito rapidamente para aquela época em Cachoeira poucos dias depois. E a gente tem em comum aqui que é o desfile, né? O tradicional desfile do Dia do Gaúcho. Sim. Mas isso tudo não é à toa, né? Os cavalos estarem, os animais estarem na rua nesse dia tem um significado. Tem um significado porque tem muito a ver com a cultura, uma cultura agrária do Rio Grande do Sul, notadamente naquela época da Revolução Farroupilha, imagine, 1835 a 1845. Os cavalos eram importantíssimos na vida, não é, das pessoas. Era o modo de transporte deles, era a forma como eles guerreavam utilizando os cavalos. Então, isso também é uma rememoração de um momento histórico e de um tipo de indumentária também que o gaúcho, não é? Que os rio-grandenses usavam naquela época, e todos esses costumes, logicamente tudo isso foi reforçado muito depois da Revolução Farroupilha. Esse reforço vem muito dessa data em que o busto do Antônio Vicente foi inaugurado aqui na praça, em 1935, no centenário da Revolução Farroupilha. Todo esse ideal de gaúcho corajoso, de gaúcho varonil, de gaúcho que buscava a independência, todos esses traços de um homem forte, de um homem aguerrido, foram muito reforçados naquele momento. E as comemorações da Semana Farroupilha desde esse período, e muito reforçadas depois pelo movimento que se teve, liderado pelo Paixão Cortes e outros grandes homens da cultura do Rio Grande do Sul, tudo isso reforçou que no dia 20 de setembro, que é a data considerada da busca da independência do Rio Grande do Sul, uma busca de modificação de um panorama que lhe era desfavorável em 1835, tudo isso reforçou que essa força, essa garra, essa coragem do gaúcho continuasse a ser comemorada todos os anos no dia 20 de setembro, que é o Dia do Gaúcho. Isso tudo que você falou do povo, das características, né? Tudo isso está no hino rio-grandense. Sim, tudo isso está no hino rio-grandense que foi composto lá durante a Revolução Farroupilha. Mostremos valor, constância nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. E mostra muito desse ideal, desse homem que busca liberdade, não é? Que traz na bravura um traço cultural importante da sua personalidade, e essa bravura que vai levar, não é, a um estado de independência, a um estado de valorização da terra, da cultura desse povo. Então o hino é realmente uma canção que embala essa força que o gaúcho tem. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo. E daqui a pouquinho a gente continua falando mais sobre a história do Rio Grande do Sul e toda a tradição gaúcha. Nessa semana, nós falamos aqui sobre educação em uma entrevista com o Divaldo Lara, prefeito do município de Bagé, no Rio Grande do Sul. Ele contou um pouco para a gente sobre as escolas cívico-militares que foram implantadas por lá. Hoje a gente fala novamente de educação, mas nas escolas regulares. É que a partir do ano que vem começa a valer a Base Nacional Comum Curricular, que tem como foco garantir que todas as crianças da educação infantil e do ensino fundamental tenham acesso aos mesmos conhecimentos. Cantando, os alunos da Samara, do primeiro ano do ensino fundamental, estão aprendendo um monte de coisas, inclusive a ler e a escrever. Até o nome da escola serve de inspiração para entrar no mundo das palavras.
A gente trouxe a música, então dentro da música a gente vai ali pegando as palavras que tem aí, que se iniciam com as mesmas letras. Alecrim começa com que letrinha? E é trabalhando de forma interdisciplinar que a professora pretende desenvolver a competência de leitura dos alunos. Afinal, aprender a ler é uma das exigências da Base Nacional Comum Curricular para os estudantes dos primeiros anos do ensino fundamental. A habilidade inclui interpretação de texto, capacidade de fazer inferências e de reconhecer gêneros textuais. A Base Nacional Comum Curricular não é um currículo do que deve ser dado em sala de aula. Ela determina os conhecimentos essenciais que todos os alunos do país matriculados na educação infantil e fundamental devem aprender. A ideia é diminuir as desigualdades regionais. Todos os estudantes têm as mesmas oportunidades de aprendizado. Então a gente universaliza o ensino. De outro lado, a gente garante que todos terão o mesmo direito e a mesma atenção no Brasil como um todo. As redes de ensino poderão adequar seus currículos tendo a base como referência. Para os alunos do ensino infantil e fundamental, a Base Nacional Comum Curricular passará a valer em 2020. Já para os estudantes do ensino médio, a base deve ser implementada até 2022. E na escola que a gente conheceu, na área rural do Distrito Federal, todos já se preparam para colocar em prática ano que vem a nova base de ensino. Gradativamente a gente vai fazendo esses momentos de estudo, né, para aliado ao currículo da Secretaria de Educação, a gente poder aprimorar as práticas pedagógicas da escola. Você conhece alguém que transformou o próprio sofrimento em mudança de vida para outras pessoas? Eu te convido a acompanhar agora uma história inspiradora na reportagem de Ana Mintureta. Você já deve ter ouvido falar que há males que vêm para bem, né? Mas consegue imaginar o que a experiência de ficar tetraplégica poderia ajudar a mudar a vida de outras pessoas? Então vem comigo conhecer melhor essa história. Eu estou em um estúdio de pilates e por aqui o que não falta é movimento, exercícios, equilíbrio, postura e cuidados com a coluna. Mas a reportagem é sobre a Andréia, que ficou tetraplégica. Tá vendo ela por aí? Então acho que é melhor ouvirmos o que a Valquíria, que cuidou da amiga, pode nos revelar. Ela usava tráqueo, então ela não conseguia nem se alimentar, ela só mexia os olhos e precisava de ajuda com banho, precisava de ajuda com tudo, ela não se movimentava. E pior, a Val conta que ninguém sabia o que a Andréia tinha. Mas olhar para ela do jeito que estava, você olha e fala assim, é só Deus, é só um milagre. E se eu te contar que a Andréia é essa aí, em pé, ao lado de uma das pacientes? Eu sei que é difícil acreditar, mas tudo começou com um quadro de virose e evoluiu para uma forte fraqueza muscular quando ela tinha apenas 17 anos. Mas nem assim, ela perdeu o bom humor. Eu cheguei numa fraqueza tão grande que eu fui levantar da cama e eu caí. Aí onde eu chamei meu pai, meu irmão, e eu já estava com uma paralisia facial, já estava com o rosto torto já. E a gente foi pro hospital e de lá eu já não saí mais, já fiquei internada e para descobrir o que eu tinha. Foi uma época difícil porque eu era muito nova, eu não entendia, nunca tinha ficado doente, principalmente de uma forma tão agressiva como foi. Pois é, só depois de uma semana internada que ela recebeu o diagnóstico. Síndrome de Guillain-Barré, uma fraqueza muscular súbita causada pelo ataque do sistema imunitário ao sistema nervoso periférico. E essa fraqueza se espalha pelo corpo, limitando os movimentos. Mas a Andréia conta que sempre acreditou na recuperação. E depois de um tempo de fisioterapia, eu já estava recuperando os movimentos e eu cheguei para a sessão de fisioterapia andando, segurando um cabo de vassoura. Porque eu não tinha muleta ainda, né? E aí minha fisioterapeuta chorou. A Andréia nem imaginava, mas essa experiência determinaria o futuro dela como profissional. O fato de eu ter tido esse contato tão íntimo com a profissão, que me ajudou tanto, eu comecei a querer fazer isso pelos outros também. Eu lembro quando ela decidiu fazer fisioterapia, ela decidiu fazer porque ela recebeu muita ajuda dos fisioterapeutas e ela se encantou pela profissão. Então eu lembro quando ela passou no vestibular, ela ficou tão feliz e ela lutou. E continua lutando, só que agora é pelos pacientes, não é, Neide? Eu acho que a Andréia é uma guerreira. Ela é uma excelente profissional, eu estou muito satisfeita com o trabalho dela, tanto como pilates, como fisioterapeuta, na área da fisioterapia, que recentemente eu quebrei minha mão e ela me ajudou um bocadão a recuperar movimentos.
A Andréia conta que também atende pacientes que enfrentam problemas parecidos com o que ela passou. Mas o amor que ela tem em ajudar o próximo é o que motiva muitos deles a continuarem lutando. Ao lembrar de um desses casos, nossa fisioterapeuta se emociona. E eu fiz a avaliação, ela não sabia que eu tinha tido isso. E no final eu olhei no olho dela, peguei na mão dela e falei, olha, eu sei o que você está passando, eu passei por isso também. E eu falei para ela, seja forte, que você vai conseguir. É recompensador para a gente que está aqui como paciente dela, ver essa alegria que ela transmite no dia a dia dela, apesar de todo aquele problema que ela enfrentou. A Andréia, ela se superou totalmente e continua se superando até hoje. Então, quem achou que ela não ia andar, hoje ela anda e se deixar ela voa. Realmente muito inspiradora e emocionante essa história da Andréia. Bom, nós vamos falar um pouco mais sobre o Dia do Gaúcho. No acampamento Farroupilha de Porto Alegre, a primeira região tradicionalista do Rio Grande do Sul, devem passar cerca de 1,5 milhão de pessoas durante os 14 dias de evento. São 348 galpões de entidades tradicionalistas que seguem até o dia 22 de setembro, com muitas atrações, entre programações culturais, programações campeiras. Mas será que por lá as pessoas sabem o significado do Dia do Gaúcho? Eu não sei os motivos, eu estudei os motivos, mas não lembro agora. Eu não sei bem dizer agora, só sei que é da semana, é em homenagem à Semana Farroupilha, né? A nossa defesa do nosso estado, né, inovação, e é um dia muito de orgulho para todos nós, né? O 20 de setembro marca o início da Revolução Farroupilha, né, que foi uma guerra que surgiu aqui, que na verdade penso que é separatista, não quisesse separar o Rio Grande do resto do país, mas sim transformar o resto do Brasil numa república. Em 20 de setembro de 1835, os farroupilhas, liderados por Bento Gonçalves, venciam o confronto da Ponte da Azenha e entravam na província de Porto Alegre. Iniciou-se a Guerra dos Farrapos. Também chamada de Revolução Farroupilha, é considerada uma das mais importantes passagens da história do Rio Grande do Sul, um marco na formação política e social do Estado, tanto que em 1978 foi decretado feriado estadual. Em 1982, tem início o acampamento Farroupilha no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Antes, em 1979, já se instalava o primeiro piquete improvisado com barracas. A família Carrão foi uma das pioneiras do acampamento Farroupilha na capital gaúcha. Vocês seguem com o primeiro piquete lá desde 1979, quando meu avô fundou. E em 82, quando foi inaugurado a Estância da Harmonia, o Parque da Harmonia, o piquete já estava aqui dentro já, há um tempo já. Então até hoje? E até hoje, no tempo das barracas ainda. Eu não era nascido, mas meu pai e meu avô que começaram essa história. Mas afinal, o que são os piquetes? O piquete era para piquetear os cavalos. É um acampamento onde os cavalarianos deixavam os cavalos e descansavam, né? Então, na verdade, a nossa festa aqui, entrava os cavalos, hoje está proibido. Proibido só os cavalos só no dia 20 de setembro. O piquete hoje, ele abrange toda essa parte, né? A cultura, o cavalo, a amizade, o churrasco, né? Um dos piquetes que pode ser visitado é o Boleadeira de Prata, que mantém projetos para preservar a tradição das novas gerações. 500 crianças de comunidades de Porto Alegre foram recebidas no piquete. O projeto foi reconhecido por apostar nas crianças. Afinal, são elas que vão garantir a continuidade dessa cultura. Todo mundo se entregou, todos aqui estão envolvidos, tem um certificado para todos. O Gustavo foi um parceiro que participou junto, então está de parabéns. Tu e a tua entidade. A ideia é, no ano que vem, trazer mais de 1.000 crianças para que elas tenham a oportunidade de se envolver com a tradição. Alguns têm certeza, né? E outros nem tanto. E a história do Rio Grande do Sul é rica, é uma história diversa, mas também com algumas controvérsias. Esta semana eu conversei com um historiador que questiona alguns dos pontos que nós gaúchos celebramos. Por exemplo, a própria Revolução Farroupilha, a formação do gaúcho, o uso do cavalo como um fator decisivo nas peleias do passado. Vamos conversar agora com o historiador e jornalista Luiz Carlos Golim, mais conhecido como Tal Golim.
O currículo dele é vasto, apenas para citar 2 títulos recentes: pós-doutor em História pela Universidade de Lisboa, em 2010, pós-doutor em História pela Universidade de La República, Uruguai, 2018. É autor de livros como A Ideologia do Gauchismo, O Povo do Pampa e Identidades, questões sobre representações socioculturais no gauchismo, dentre vários outros. Tal, seja bem-vindo ao NT Sul, obrigado por atender o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Vamos lá, vamos começar falando sobre o que a gente chama de mito fundante, né? A história da exitosa Revolução Farroupilha, a luta unânime, não é, contra o Império. Um discurso que, na verdade, ele foi sendo construído ao longo de muitos anos. Então eu começo te perguntando o seguinte: o que é que foi efetivamente a Revolução Farroupilha? Como se formou essa ideia de que o gaúcho, quando na verdade não tem os seus direitos respeitados, vai à luta, vence? E mais, o Rio Grande do Sul, ele se levantou contra o poder central? Pois é, nós temos várias questões aí colocadas nessa pergunta, né? O fundamental é o seguinte, é perceber que essa ideia que nós temos de que o tradicionalismo como se apresenta é uma construção que começa a ocorrer com o surgimento do Partido Republicano Rio-Grandense, ou seja, na disputa do final do Império lá, essa corrente, que era uma corrente minoritária, que com o golpe republicano, feito por militares e do ponto de vista estatal e feito no campo civil, digamos assim, pelos republicanos, eles precisavam de, digamos assim, se apresentarem como um sucedâneo de algo que já acontecia. Então, o que aconteceu? Na disputa das oligarquias regionais, o Partido Republicano Rio-Grandense ele começou a se apresentar, ele começou a criar essa ideia que eles já representavam aquilo que havia acontecido na Guerra Civil de 1835, e a primeira construção que eles começaram dessa conformação de que o Rio Grande do Sul havia, num determinado momento, se levantado contra o Império. No século XX, as colônias do mundo inteiro, da África, da Ásia, utilizavam os movimentos nacionais que estavam baseados naquilo que a gente chama as guerras de libertação nacional, que era contra o neocolonialismo. Esse conceito foi utilizado aí pelo pessoal como se algum dia, né, na história, o Rio Grande do Sul como um todo tivesse se levantado contra o Brasil, contra o Império do Brasil. Bom, isso historicamente é uma mentira, é um absurdo. Na verdade, os farrapos eles nunca passaram de 2% da população, estou falando em 2%. A maioria dos rio-grandenses combateram os farrapos, todas as grandes cidades do Rio Grande do Sul se levantaram contra os farrapos. Então, não há base histórica nenhuma, primeiro, para se considerar que os farrapos representavam o Rio Grande do Sul. Era uma minoria com interesse no valor dos gados, ou seja, da carne, principalmente do charque, e o que emulou, na verdade, quando surge o Brasil, essa revolta dos estancieiros do Sul, foi um projeto de lei que buscava taxar a posse da terra, o que eles não admitiam. É impossível fazer uma conexão coerente entre Guerra Civil de 1835, chamada de Farroupilha, né, com os festejos do período contemporâneo. Não tem lógica nenhuma, e isso só pode ser atribuído àquilo que a gente chama a invenção das tradições. Se transformou num grande negócio, se transformou em poder político, dá um orgulho, né, que é produto de todo esse tipo de invenção. Nesse sentido ainda da formação, do tradicionalismo, vamos dizer assim, tem um artigo em que você aborda a questão do fundamentalismo, e você chega a chamar de fundamentalismo tradicionalista. E você diz até nesse artigo que o Talibã é no Rio Grande. Aí eu te pergunto, por quê? Sim, porque há um dogmatismo, há uma visão fundamentalista do mundo, né, e principalmente regional, que se sacralizou todos aqueles elementos que estão, digamos, no comportamento, na ritualização tradicionalista. A ideia de cavalo, a ideia de mate, a ideia de qualquer coisa.
né? Falou do ponto de vista racional sobre qualquer dos elementos de hábitos e costumes e de todo o ritual tradicionalista, logo é uma blasfêmia, logo é uma violação de um dogma, é quase um pecado capital, né? Então, a irracionalidade tomou conta, né? Porque usa práticas que são tipicamente dos fundamentalismos, né? Então, nós temos aí uma cultura que atribui, né, que orgulha muito as pessoas, mas é uma cultura que não presta para nada, porque ela não serve para entender nem a história, nem o mundo em que se vive, e muito menos o período contemporâneo. É uma cultura que não opera na transformação da sociedade, de uma consciência que foi a sociedade. Você diz que não se pode confundir o termo gaúcho com habitante do Rio Grande do Sul. Bom, aqui é polêmico, né? Porque esse termo, né, gaúcho, ele é amplamente difundido, amplamente aceito, tanto que 20 de setembro, né, é o Dia do Gaúcho. Como é que funciona isso? É uma identidade por decreto, né? Porque quem foi o gaúcho na história? O gaúcho não foi classe social, ele foi um grupo social, chegou a ter aí de 5% a 8%, talvez 10% da ocupação do interior do Rio Grande do Sul, né? Um ser muito de fronteira, e ele é um indivíduo que ele se forma num processo econômico em relação ao gado. Os grandes estanceiros no século XVII e XVIII, quando vai surgir esse personagem, né, eram as estâncias missioneiras, eram os índios das missões. Para a gente ter uma ideia, em torno de 3/5 do Rio Grande do Sul era ocupado pelas missões, com as suas estâncias, ervais, etc. Então, esse sistema de criação de gado missioneiro, ele surge antes da repartição da terra feita pela Espanha e Portugal aqui na América do Sul. Qual era a forma desses sujeitos que recebiam grandes extensões de terra? Uma carta sesmaria de terra, por exemplo, que qualquer um poderia requerer, eram 13 mil hectares, né? Eram áreas muito grandes. Imagina várias pessoas de uma mesma família solicitando várias cartas e recebendo de sesmaria de campo. A forma que eles tinham de começar as suas criações era roubar o gado dos índios. Só que quem é que eles iam mandar roubar o gado dos índios? Aqueles indivíduos que eram livres, né? Eles não iam mandar um escravo, por exemplo, formar um piquete de escravos, sendo que um escravo custava em torno de 400 cavalos, né? 500 bois. Então, veja o seguinte, vai surgindo um indivíduo que vai se formando no saque, no roubo, e como vinham para a América, geralmente homens, então existiam duas mercadorias que eram muito interessantes, isso vai ser no século XVII, século XX e início do século XIX, que eram as meninas índias. Então, geralmente, com o gado, a gauchada roubava também, sequestrava as meninas para formar as famílias, para vender ou doar para as famílias de estanceiros que estavam se formando. Então, quando se fala em gaúcho, o gaúcho era um grupo social. Esse grupo social, ele tinha função econômica. Obviamente que muitas dessas pessoas foram se afamiliando, foram se transformando na mão de obra do campo, né? Mas, fundamentalmente, o gaúcho era o ser sem terra, que praticava esse tipo de ação na América Meridional. Então, por isso que a sociedade, até o século XX, até recentemente, inclusive para algumas pessoas da campanha, até hoje ser chamado de gaúcho é uma ofensa. Tanto é que no CTG não tem gaúcho. Ele é feito por decreto. Quando ele deixou de existir como grupo social, né, quando ele está muito longe no tempo, se confundiu o indivíduo que anda a cavalo como se fosse gaúcho. Um expoente aqui da cultura gaúcha é a questão do cavalo, né? Algo que você também já citou na sua fala. Só que você rebate o argumento, né, de que o cavalo ele tenha sido fundamental no contexto das peleias gaúchas, né? Como é que é essa situação?
toda essa questão afetiva que a gente tem com o cavalo não deve preponderar sobre a visão da história, né? Então, tem uma comprovação na história do Rio Grande do Sul que é o seguinte: em todas as guerras do Rio Grande do Sul, guerras importantes, estratégicas, de conquista de território, de sustentação do território, todos os exércitos, todos os generais que apostaram na cavalaria como arma principal, perderam a guerra. Porque não se formou no Rio Grande do Sul uma tradição de cavalo militar. Então, quando as pessoas iam para a guerra, eles iam com um cavalo de campo, que é um cavalo a passo. Esse é um cavalo fraco. Um dia de trabalho, um dia que esgota um cavalo. Então, se nós pegarmos todas as guerras do Rio Grande do Sul, né, as guerras além fronteira, as guerras para ocupação do território, né, a cavalaria nunca foi arma principal. Sempre foi arma secundária ou não existiu. O que existiu? Existiram infantaria, artilharia e navegação. Ao invés das pessoas entenderem isso, quando você diz isso, elas já saem te ofendendo, porque na cabeça dela, ou mesmo agora dos comerciantes de cavalo, não se pode dizer isso, porque a ideia do Rio Grande do Sul era um homem centauros a cavalo, que a ponta de lança, a tiro de garrucha, etc., né? Conquistaram no território e assim por diante, expulsaram os inimigos. Isso é uma bobagem. Foi a partir da navegação que se conquistou estrategicamente o Rio Grande do Sul. E a cavalaria sempre foi arma auxiliar. Qual que é o papel da Semana Farroupilha hoje, em sentido amplo? As inverdadas, as rondas, as atividades escolares até, onde se aprende muito sobre a história ou um pouco do folclore também, sobre a Semana Farroupilha, enfim. Como é que você vê todo esse contexto? O problema dessas comemorações quando elas pretendem explicar a história, dizer o que seria a história verdadeira do Rio Grande do Sul. O problema é todo esse. Aí Prenda vira professora de história, patrão da CTG tem a última palavra sobre o que foi o Rio Grande do Sul, toda academia, toda pesquisa que é imensa no Rio Grande do Sul, todo o saber que estão nas universidades, que estão nos livros, tudo isso é colocado para baixo dos peletes. O NT Sul desta sexta-feira vai ficando por aqui. As reportagens de hoje você pode rever lá no nosso site, novotempo.com/NTSul. Amanhã é sábado e às 9 horas da noite tem o NT Sul Mais. Neste horário do meio-dia, a gente volta na segunda-feira. Uma ótima tarde para você, um excelente fim de semana e para você, gaúcho, viva o Rio Grande do Sul! Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica